Olá, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus ela venha a ser com todos nós. Amém? Meus amados, mais polêmicas aqui nas plataformas aqui do YouTube. Como sempre, entre o povo crente, né? Entre os próprios irmãos que existem essas polêmicas. Existem essas desavenças, existem essas causas, essas queixas e esses desacordos contra irmãos. E desta vez, meus amados, surgiu de antemão no momento a questão entre a irmã Rosa de Saron e a irmã Daniele Nazário. É isso mesmo. A irmã Rosa de Saron, segundo o vídeo da Daniele Nazário, por volta de mais ou menos há 2 meses, a irmã Rosa de Saron, ela tem feito vídeos refutando as heresias, refutando as doutrinas, as crenças, refutando as revelações espirituais confirmativas ou negativas que a missionária Daniele Nazário, que é uma ex-garota de programa e hoje ela é uma mulher de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus, as situações têm esquentado no meio delas duas, porque de antemão agora no momento, a irmã Daniele Nazário, ela entrou literalmente na justiça contra a irmã Rosa de Saron. Segundo os vídeos que a gente assistiu, nós vimos que quando a irmã Rosa de Saron começou a refutar as heresias, as crenças, as revelações espirituais da missionária Daniele Nazário, e a Daniele Nazário, por saber que a irmã estava refutando ela no seu canal, nos seus vídeos, através de seus vídeos, ela percebeu que estava sofrendo prejuízos com as suas vendas das suas túnicas e primeiro ela foi lá no canal da irmã Rosa de Saron e foram conversar no particular, no privado. Que realmente uma das etapas que o Senhor Jesus ele nos orienta para que a gente venha resolver uma causa, uma demanda, um desacordo com um irmão, é a gente primeiramente conversar com ele no particular, para existir um acordo entre as pessoas e a coisa se tornar pacífica ali. Mas a conversa entre elas parece que não foi muito agradável e a Rosa de Saron tem o seu posicionamento de vista e a missionária Daniele tem o seu posicionamento de vista e infelizmente não houve acordo entre as duas. Pois bem, pessoal, então, segundo a missionária Daniele Nazário, ex-garota de programa e hoje mulher de Deus, ela disse que teve um sonho e esse sonho Deus revelou para ela que ela deveria entrar na justiça contra
a irmã Rosa de Saron. É exatamente isso, pessoal. Entrar na justiça contra a irmã Rosa de Saron. Porque com certeza a Daniele Nazário, ela viu os vídeos que a irmã Rosa de Saron fez, refutando as suas heresias, mas tem um detalhe nos vídeos da irmã Rosa de Saron que ela não comentou somente as questões das heresias. Se os irmãos olharem direitinho e verem o vídeo que a irmã Rosa de Saron fez, a Rosa de Saron também relatou que ela recebeu de terceiros, de pessoas, vamos dizer, próximas, ou que tomaram conhecimento da situação da missionária Daniele Nazário, relatando situações que comprometeriam a conduta da moral e do caráter da missionária Daniele Nazário. Então, pessoal, a Daniele Nazário, sabendo disso, ela já antecipou o processo dela na justiça contra a irmã Rosa de Saron. Pessoal, é um assunto bem delicado, porque é como eu digo aqui na minha plataforma, eu não tenho um compromisso com homens e eu não tenho um compromisso com mulheres. É bem certo que eu tenho as minhas admirações, é bem certo que eu tenho as minhas afinidades com alguns irmãos e com algumas irmãs aqui na plataforma, mas o nosso quesito aqui é simplesmente estar do lado do que é certo e do que é correto e do que nós acreditamos. Então, pessoal, quando a gente vai se deparar com uma demanda, com um desacordo entre irmãos crentes do corpo de Cristo, existem dois pontos de vista a ser levado em consideração. E quais são eles? Primeiro, o ponto de vista cristão, bíblico e espiritual. E o segundo, o ponto de vista humano, a lei humana, os critérios humanos. E, pessoal, tem situações que nós sabemos que no âmbito humano elas não são resolvidas. Elas são resolvidas no âmbito cristão. E tem determinadas situações que elas não são resolvidas no âmbito cristão, no ambiente cristão. Elas são resolvidas, infelizmente, no ambiente do incrédulo, do pagão, vamos colocar assim, da justiça dos homens, da lei dos homens. Então, meus amados, a situação aqui tem ficado bem delicada. Então, o que acontece nessa situação? Qual é o nosso ponto de vista? Qual é o nosso entendimento que nós temos com a relação dessa demanda da irmã Rosa de Saron com a Daniele Nazário? O nosso ponto de vista com relação à irmã Rosa de Saron é, enquanto ela está refutando, questionando os ensinamentos, os conceitos e até mesmo as experiências espirituais que a Daniele Nazário ela possui, até aí questões que se podem ser abordadas dentro do tribunal espiritual de Deus, vamos colocar assim. Esse tipo de situação ela abrange somente o tribunal espiritual de Deus.
Mas a partir do momento que se leva a essa questão que ela sai do tribunal espiritual de Deus, essa demanda, essa causa, essa queixa, ela tem que ser levada a juízo, às autoridades competentes do país para ser julgada. Então, o que pegou e o que está pegando, e nós acreditamos que o que levou a Daniele Nazário a abrir um processo, a abrir um BO contra a irmã Rosa de Saron foi o caso dela ter relatado de que ela recebeu áudios, mensagens de terceiras pessoas com relação à vida e o caráter e a conduta da Daniele Nazário. E quando a situação passou para esse ponto, pessoal, a coisa ela ficou um pouco bem mais complexa de ser julgada, pensada e raciocinada de uma forma somente espiritual ou cristã. E, pessoal, e quanto a uma refutação contra os ensinamentos, contra doutrinas, contra revelações espirituais de um outro irmão, de uma outra irmã, é o caso. Mas quando se há uma situação que ocorre de toque de caráter, de toque de discriminação, e que ela passa a ser enquadrada dentro do âmbito da justiça humana, infelizmente a causa tem que ser levada a júri humano. Deve ser levada à justiça humana. Só que tem um detalhe nessa situação. Tem um detalhe nessa situação. A Daniele Nazário, ela entrou em processo contra a irmã Rosa de Saron, mas ela entrou precipitadamente. Exatamente. A Daniele Nazário, ela entrou na justiça contra a irmã Rosa de Saron precipitadamente. Por quê? Porque uma coisa é refutar crenças, ensinamentos, refutar comportamentos, espiritualidade. Isso tem uma determinada área. Outra coisa é você refutar condutas de injúria, calúnia, difamações que estão enquadradas dentro do âmbito da justiça humana. Então o que acontece? A Daniele Nazário, quando ela viu a irmã Rosa de Saron anunciar que iria soltar áudios, soltar o que ela recebeu de terceiras pessoas contra a Daniele Nazário, a Daniele Nazário ela não perdeu tempo. Ela falou, eu não vou deixar ela soltar isso. E já vou entrar na justiça contra ela. Então, a Daniele Nazário, ela já antecipou o processo judicial contra a Rosa de Saron, judicialmente falando, já para Rosa de Saron não soltar o que ela tem que denigre o caráter e a credibilidade e a confiança que a Daniele Nazário ela tem construído em meio a tantos inscritos do seu canal. Pessoal, na minha explanação que eu estou colocando aqui para vocês, eu penso que se alguém tiver que entrar na justiça contra alguém, primeiro a gente tem que ter as provas concretas. Porque, vejam bem, pessoal,
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A nossa irmã, filha de Sião, e até mesmo o nosso irmão Eric, e até mesmo a minha pessoa. A gente já sofreu ataques de racismo. Já sofremos ataques de racismo. O canal Fala Pai me atacou de uma forma racista. Outros canais aí já atacaram o irmão Eric, chamando o irmão Eric de Saci. E agora a Fernanda atacou a nossa irmã, filha de Sião, chamando a irmã filha de Sião de tudo quanto é nome. E ainda, por sinal, ela é uma pessoa racista. Então o que aconteceu? Primeiro, a gente teve que esperar a pessoa publicar o que ela iria fazer contra nós. Então ela foi lá, publicou, e essa publicação é uma publicação que ela já estava saindo do âmbito vamos colocar assim, do tribunal da igreja, dos crentes. E já estava sendo levado a um tribunal dos homens. Já estava levando dentro de uma outra constituição. E aí a irmã, filha de Sião, teve que entrar em um processo contra a Fernanda para colocar ela no lugar dela, para parar ela. Não é para arrancar dinheiro dela, porque até então, graças a Deus, a irmã, filha de Sião, é abençoada. Deus abençoou ela com o dom da prosperidade. E também Deus vê o coração dela também, que é um coração grandioso e maravilhoso em abençoar o irmão pobre e necessitado. Por isso que Deus honrou a mulher de Deus, a filha de Sião. Então houve primeiramente a publicação do comentário, a publicação do vídeo. Aí depois houve a atitude de se entrar na justiça contra a pessoa. E, pessoal, a Daniele Nazário, o erro da Daniele Nazário, que nós entendemos, é que não foi ela entrar em processo contra a irmã Rosa de Saron. Ela não está errada em entrar em processo, entrar na justiça, usando a justiça dos homens para julgar a causa dela. Ela não está errada nesse âmbito, nessa questão. Ela está correta. O erro da Daniele Nazário foi se precipitar e entrar na justiça sem mesmo a irmã Rosa de Saron ter revelado as conversas, revelado as informações que ela recebeu por parte de outras pessoas e informações que nós, principalmente canal grande, como o canal da Rosa de Saron, tem que tomar muito cuidado, porque canal grande também cai, não é só pequeno não, canal grande também cai. E se você for lá e redigir um conteúdo que denigre o caráter, a credibilidade de alguém, e você não tiver provas, mas provas, não é provas assim, mas fulano A me disse isso e veio me relatou em áudios, me relatou em mensagens, e aí eu tô aqui e o pau canta. Como se pegasse um testemunho de uma testemunha como a mais absoluta verdade. Não, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa também, mensagens recebidas via WhatsApp, vídeos. A pessoa vai denunciar algo de alguém, essa pessoa ela tem que trazer provas que concretizem aquela denúncia. Porque se você for parar na justiça, no tribunal dos homens, a sua defesa não vai ser o seu relato. A sua defesa não vai ser
a sua afirmação de dizer que você é uma pessoa influenciadora. O que vai te defender são as provas concretas, porque a justiça do homem trabalha com provas concretas e até mesmo também a justiça de Deus, ela também trabalha com provas concretas. A questão é que a justiça do homem, ela se limita, ela somente trabalha em cima de provas concretas. A justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela trabalha também com provas concretas, mas a justiça de Deus também trabalha com verdades que infelizmente não trazem provas concretas, mas aquilo é verdade. Os irmãos estão me entendendo o ponto de vista que eu estou colocando aqui para vocês? Então, pessoal, a Daniele Nazário, ela errou em se precipitar em entrar na justiça contra a irmã Rosa de Saron. E qual é o nosso posicionamento com relação à irmã Rosa de Saron? Nosso posicionamento é irmã Rosa de Saron. Há duas situações que podem ser praticadas dentro dessa situação que você está vivenciando com a Daniele Nazário. Uma, ou você vai em frente, publica áudios, publica mensagens, torna pública as informações que você recebeu da Daniele Nazário, relatando que ela é falsa, mentirosa, então que ela não é essa pessoa toda, ou que tem alguma coisa de errado com relação ao caráter dela, e você vai em frente e assume as consequências do que vai vir por vir, porque se esses relatos, minha irmã, que te passaram não forem verdadeiros, por mais que até envolva áudios da Daniele Nazário falando neles, ou mensagens dela falando da situação, se você for à frente, você tem todo esse documentário, mas essas provas concretas, elas não forem suficientes para provar o que você está dizendo contra ela, minha irmã, a pessoa que vai sair prejudicada em todo esse contexto será você. Mas prejudicada em que contexto que eu estou falando? Primeiro, você pode e vai ser também obrigada a apagar os vídeos que você falou dela. Se realmente ela entrou na justiça, se realmente ela tem essa bala na agulha, igual se a Daniele Nazário tem realmente essa bala na agulha, tá na justiça mesmo, vai para dentro, então a justiça com certeza ela vai obrigar você a tirar os vídeos que falam da Daniele Nazário. Isso não é bom pro seu canal. Segundo, se as provas que você tem, que você recebeu dessas pessoas, você não sabe se essas pessoas realmente estão sendo verdadeiras com você ao passarem para você esses relatos da Daniele Nazário. Se você tem certeza absoluta, vai em frente. Vai em frente. Mas se não tem certeza absoluta, cuidado. O seu canal, ele tem muito mais credibilidade deixando de falar da Daniele Nazário do que falando dela, porque a credibilidade do seu canal, irmã Rosa de Saron, não é apoiada em falar ou deixar de falar, de mostrar ou deixar de mostrar coisas concernentes ao canal da Daniele Nazário. Seu canal, ele já tem uma credibilidade. O teu canal já tem uma confiabilidade. É isso mesmo.
O seu canal já tem uma estrutura. E você, minha irmã, cuidado. Vamos tomar muito cuidado. Seu canal já é grande, não é pequenininho igual o meu, não. O meu canal, eu posso brigar, eu posso gritar, eu posso xingar, eu posso fazer o desvaneio que eu quiser. É um canal pequeno. É um canal que não tem tanta expressão. E que também, infelizmente, não me traz nenhum retorno. Mas o seu não. O seu ele abrange situações bem mais significativas. Então, conforme o meu entendimento, minha irmã, se essa situação está chegando a esse ponto, eu no seu lugar, eu pararia. Eu no seu lugar, eu entregava tudo nas mãos de Deus. E não falaria mais nenhum comentário sobre a questão de vida pessoal da Daniele Nazário. Se você recebeu provas ou reprovas ou alguma coisa assim desse tipo, deixa pra lá, continua refutando as heresias dela, continua refutando os sonhos espirituais dela, as revelações espirituais dela, porque a gente refutar e discordar de uma outra pessoa, isso não é crime. Isso não é crime. Agora, quando a gente passa a entrar dentro de um âmbito pessoal, aí a coisa já vai para uma outra esfera. E não vale a pena a gente prejudicar algo que a gente está construindo com tanto esforço, com tanta dedicação que o seu canal foi criado, com tanta honestidade, com esforço, com carinho, com inteligência, e o seu canal sofreu algum dano. A gente tem que tomar muito cuidado. E detalhe também, irmã Kátia, como você está usando aí áudios da Daniele Nazário. Eu não vi ainda mesmo se está usando imagens, alguma coisa assim desse tipo. Muito cuidado. Porque mesmo se ela entrando na justiça contra você, e vamos dizer que ela perca e não ganhe absolutamente nada contra você na justiça, se os seus vídeos apresentarem elementos que quebrem as diretrizes do YouTuber, ela pode simplesmente começar a dar strikes no seu canal, nos seus vídeos, e o seu canal cair. Veja bem o que aconteceu com o canal do Gleison. O que derrubou o canal do Gleison? Foi o processo na justiça que o pastor Flávio Amaral botou para correr contra ele? Não, não foi o processo na justiça. O que fez o canal do Gleison cair foi porque o Gleison estava usando de termos pejorativos muito pesados contra o caráter do pastor Flávio Amaral e sua esposa, e eles usaram do direito deles na plataforma de dar strikes, porque eles estavam utilizando elementos que davam o direito de dar strike no vídeo de um outro canal. Então, irmã, vigia. Você viu o que a querida Dani fez, né? A querida Dani saiu dando strike pra tudo quanto era canal. Tudo. E a bandida ainda foi lá na cara de pau em dizer que foi Deus que fez alguma coisa. Não foi. Foi ela mesma que fez. Ela se usou de uma ferramenta que ela tinha como direito da plataforma do YouTube de proibir de alguma forma as pessoas de usarem vídeos, imagens e áudios de alguém para relatar no seu canal. Então, minha amada, cuidado, minha irmã. Cuidado, porque não vacila, não. Uma guerra, eu penso assim, uma guerra, ela só vale a pena você travar essa guerra
até onde você vê que você não vai sofrer perdas. Porque se você vai e trava uma guerra e você vai ver que você vai sofrer mais prejuízos do que ganhos, então é melhor ser uma pessoa sábia e recuar, porque a gente recuar não é sinônimo de covardia, recuar não é sinônimo de fraco, não é. Recuar é sinônimo de inteligência, recuar é sinônimo de sabedoria, recuar é sinônimo de uma estratégia poderosa para a gente buscar mais outros mecanismos e mais outras estratégias poderosas para que numa próxima oportunidade a gente venha atacar esse adversário de uma maneira mais contundente, ao qual a gente não venha sofrer tantos danos. Então, cuidado, minha irmã. Peça direção a Deus. Peça opiniões a irmãos mais experientes que já sofreram por esses ataques. Cuidado, nós estamos numa plataforma de crentes e esse povo crente, infelizmente, tem sido o pior povo para conviver na face da terra. Se bem que a gente sabe que aonde existe aglomeramento de seres humanos, independente do sistema, seja religioso, seja político, seja científico, vai haver discórdia, vai haver brigas, vai haver desentendimentos, vai haver contendas. Não tem jeito. Isso já é do próprio ser humano. Então, minha irmã, reflita bem, pense bem. O seu canal, a credibilidade do seu canal não foi construída por você falar de Daniel Nazário. A credibilidade do seu canal foi construída por você falar do seu caráter, você mostrar o seu caráter. É o seu caráter que sustenta o teu canal. Esse é o nosso entendimento e a nossa palavra de entendimento e de fé que nós passamos para você, irmão. Se você achar que deve ouvir ou entender, amém. Se não, pode seguir em frente, como eu coloquei. Você tem as opções. Ou segue em frente ou para e continua com a sua credibilidade, tá tudo certo. Ok? Para Daniel Nazário, pelo amor de Jesus Cristo. Daniel Nazário, pelo amor do nosso Senhor Jesus. Você tem a sua parte de credibilidade? Tem sim. Você tem. Você ter abandonado a luxúria, a vaidade, a prostituição. Você ter abandonado as práticas mundanas. Isso tem sim um merecimento, uma credibilidade em cima disso. Tem sim. Mas o evangelho, ele não é pregado em cima do nosso testemunho. O evangelho é pregado em cima do testemunho de Jesus Cristo. Se você foi ou deixou de fazer, o teu testemunho, a única coisa do benefício que o teu testemunho vai trazer é simplesmente o benefício das pessoas ficarem sabendo, ficarem motivadas. Oh, que coisa linda, Deus é fiel, Deus pode, Deus isso. Mas a única pessoa que vai ser beneficiada da mudança desse teu testemunho é você. Você que vai ser salva. Só que você tem trago às pessoas determinadas doutrinas, aonde você tem alimentado a sua mente de livros e de fontes que não foram inspiradas pelo Espírito de Deus, mas você está crendo que essas fontes foram inspiradas pelo Espírito de Deus. E aí você tem soltado doutrinas, ensinamentos, determinando o que é pecado, o que não é pecado, determinando que o que é de Deus, o que não é de Deus. E isso que você tem feito, você tem chegado a prejudicar famílias. Você tem chegado a prejudicar vidas
de pessoas que tinham um bom relacionamento com Deus. E hoje essas pessoas estão angustiadas. De onde foi que você tirou, minha irmã, de que a cor azul ela é pecado? Qual está sendo a paráfrase? Qual está sendo o apoio inicial de você chegar a essa conclusão de que a cor azul ela é pecado? De onde é o conceito que você está tirando de que uma camisa polo masculina ela é pecado? De onde é que você está tirando que uma mulher, se ela não usar túnica, ela está em pecado? Minha irmã, pelo amor de Deus, vamos botar limite nessa sã doutrina, porque isso aí está parecendo mais, não é sã doutrina de Jesus Cristo, está parecendo mais doutrina farisaica disfarçada de cristianismo, porque os fariseus eles eram assim. Os fariseus eles viviam criando um bando de regras para o ser humano viver e dizendo que aquilo ali era interpretação dos estudos que eles tiveram da lei do Senhor ou se receberam revelações de Deus. Os fariseus eles eram hipócritas não somente por eles não praticarem o que eles mandavam o povo praticar. Os fariseus eles eram considerados hipócritas pelo Senhor Jesus, porque até o que eles estavam mandando as pessoas praticarem não vinha de Deus. Era jugo. Jugo, você sabe o que é jugo? Você sabe o que é jugo? Jugo era aquela canga que era colocada no pescoço do boi ou no pescoço do animal que era para ele arar a terra. E aí o animal ficava escravizado com aquilo nas costas dele. E ele se tornava ali escravo de um sistema de trabalho que não levava ele a lugar nenhum. E Jesus faz uma comparação a esses tipos de revelações espirituais que hoje têm se obtido. O Senhor Jesus Cristo hoje faz uma comparação a isso, a esses regrismos desse espírito farisaico que entrou dentro do cristianismo através da sã doutrina para escravizar pessoas. Minha irmã, cuidado, raciocine bem, procure Deus mais na razão. Procure o Espírito de Deus usando mais a razão, mais a lógica. Porque você trazer uma coisa que você crê é uma coisa. Uma situação é você crer e dizer para todos os seus inscritos e pessoas que ouvem o seu canal, você dizer, olha, a cor azul é pecado para mim. Por que essa cor azul é pecado para mim? Porque eu já tive revelações de Deus que esse azul não é bom para minha vida. Aí tudo bem, a gente vai concordar, porque Deus ele tem um particular com cada um. E eu vou dizer uma coisa para você, Daniel Nazário. Deus tirou tudo de você, toda a tua vaidade, para você viver hoje como uma beata, vamos colocar assim. É porque tudo que estava ali, que você vivia antes, estava tão enraizado no teu coração, já estava tão forte ali no teu coração, que se Deus não age em você dessa forma, para tirar tudo, você nunca iria dar espaço para ele ser o primeiro na tua vida. Agora, tem mulheres que usam batons, cuidam do seu embelezamento corporal, mas aquilo ali para elas tendo aquilo ou deixando de ter aquilo, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Então aquilo não tomou o coração da pessoa. Então Deus vê que aquilo não está ocupando o primeiro lugar na mente
e nos sentimentos da pessoa. Agora, quando a gente vê determinadas situações, por isso que Deus falou, vai lá e abandona isso. Vai lá, deixa de praticar isso, deixa de praticar aquilo. Deus coloca no coração de determinados homens e mulheres para deixar de praticar determinadas coisas. Não é para aquilo se tornar uma doutrina. É porque justamente cada um de nós somos individuais. E Deus sabe muito bem o que Ele tem que retirar da gente para a gente colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Ou vocês acham que o Senhor não tirou coisas de mim? Até hoje Ele tira. Quando as coisas já começam a ocupar o primeiro lugar. Qualquer dia eu vou relatar para vocês o meu testemunho do meu trabalho, abençoado que eu trabalhava, que Deus agiu na minha vida. Só que eu coloquei o trabalho, eu coloquei o dinheiro em primeiro lugar na minha vida. E aí, como eu coloquei o dinheiro e o trabalho em primeiro lugar, o Senhor foi lá e falou, peraí, primeiro lugar é meu. Se você quiser colocar mulher, trabalho, igreja, segundo, terceiro, quarto lugar, ok. Agora, quando você coloca em primeiro lugar, aí não. Eu não posso permitir isso acontecer na sua vida. Eu prefiro te levar para a glória pobre, quebrado, falido, derrotado, como é os conceitos dos homens aqui na terra, mas você vai me abraçar no paraíso e eu vou dizer, entre, do que eu permitir você ser um homem rico e próspero aqui nessa terra e ir para o inferno. Com toda a tua riqueza, com todo o teu trabalho e com todo o teu dinheiro. E eu louvo a Deus com todo o amor que eu tenho ao Senhor Jesus. Com toda a fé, com todo o carinho, com todo o respeito, com toda a adoração que eu presto a Ele, eu agradeço a Ele por Ele ter feito isso na minha vida. Perdi muitas coisas, perdi. Mas eu ganhei outras. Então, a gente tem que parar muito com essa situação. Mas eu vou levar agora essa conversa que nós estamos tendo para uma outra contextualização. Finalizando, antes de finalizar o vídeo. Alguns irmãos usaram dos versículos bíblicos para alegarem determinadas opiniões com essa questão sobre a irmã Kátia e a irmã Daniele Nazário. Que disseram a seguinte questão. Na palavra de Deus diz que não leveis os irmãos na fé ao tribunal. Não é verdade? A gente ouviu esses tipos de comentários. A gente não pode processar o outro irmão. Mas peraí. Você, meu irmão e minha irmã, você leu o versículo isolado? Ou você lê o contexto completo dessa situação? Porque geralmente as pessoas estão falando disso em 1 Coríntios, capítulo 6, aonde Paulo ele vai lá e ele dá umas chicotadas ali naquele povo daquela igreja que eles estavam tendo desentendimentos entre irmãos de comportamentos, de condutas erradas. E um irmão estava levando o outro à justiça. Mas Paulo, se você olhar o contexto completo e ler direitinho toda a contextualização, Paulo não está proibindo de levar o irmão a ser julgado pelo que ele fez. Paulo não está proibindo do irmão julgar e levar um outro irmão à justiça. Paulo não está proibindo isso.
Paulo ele proíbe da pessoa levar o outro irmão à justiça da mesma fé, da mesma crença, da mesma espiritualidade, ok? Do mesmo irmão, da mesma igreja. É só você pegar o contexto literal e dizer como é que você vai levar uma causa da igreja, dos irmãos, para um incrédulo julgar. É exatamente essa contextualização que Paulo diz. A orientação de Paulo aqui, ele diz: tem uma demanda, tem uma causa de um irmão contra o outro, então vamos abrir um tribunal. Vai ser levado a julgamento. Só que não vai ser levado a julgamento a pessoas que são incrédulas. Quem vai julgar essa causa desses irmãos não serão pessoas incrédulas, serão pessoas crentes no Senhor Jesus. Essa é a contextualização que Paulo fala. Mas hoje a gente vê os irmãos pegar, não, mas não leveis os irmãos a tribunal. Leva assim, tá? Isso é mentira. Leva assim. O que Paulo está colocando aqui é que não pode levar o irmão a um júri, aonde esse júri é composto por pessoas que não servem a Jesus, que não creem em Jesus, que não temem a Jesus. Resumindo, que não são da mesma crença. Ok? Esse é a contextualização que Paulo está falando. Mas ainda Paulo ainda refuta eles e dá uma baita de uma chicotada, porque eles falam: vocês querem processar o outro irmão por justiça, porque sofreu injustiça, porque foi roubado. Mas no meio de vocês existe injustiça. No meio de vocês existe roubos, um praticando contra o outro. Quer dizer, a hipocrisia, né? A hipocrisia e a falsidade no meio ali da própria igreja e clamando por justiça, clamando por restauração de algo que perdeu. Mas os seres humanos ali pedindo justiça, mas era injusto. Pedindo por ser ressarcido de um roubo, mas ele era ladrão. Olha que desgraça que estava acontecendo, que podridão é que estava ocorrendo ali no meio daquela igreja, que Paulo mandou uma carta exortando aquela igreja. Mas aí, cabe a nós fazer uma seguinte explanação. Mas peraí, aqui nessa contextualização que Paulo fala, que era de uma das igrejas que ele conseguiu abrir para salvar almas ao Senhor, o reino do Senhor Jesus, no nosso contextualização de hoje, tem como fazer essa possibilidade? Será que essa causa que envolve a irmã Rosa de Saron e a irmã Daniel Nazário, essa causa tem como ser julgada dentro da igreja? Será que essa causa ela será resolvida dentro do âmbito da igreja? Será que na igreja existe pessoas juridicamente capazes para julgar essa causa que envolve a Daniel Nazário e a irmã Rosa de Saron? Será que a contextualização daquela situação que aconteceu ali, com essas pessoas que Paulo mandou uma carta exortando elas, será que se enquadra hoje nessa situação que nós estamos vivendo aqui hoje? Se a gente parar para raciocinar, meus irmãos, a gente vê que não. A gente vê que não. Essa aqui é a verdade. Não tem como você recorrer a um júri composto somente por crentes para julgar uma situação que a demanda dela não está dentro de uma igreja local. Mas ela está, querendo ou não, já se tornou uma demanda pública. Está todo mundo em uma plataforma, em uma empresa de anúncios e de comercialização de publicidades. Então como é que isso vai ser levado à igreja a julgar? Não. Tem que ser levado, sim, a tribunais.
Infelizmente, essa que é a dura realidade. É a dura realidade. Mas Paulo, ele deu essa opinião dele. Paulo deu a sua explanação sobre aquele problema que estava acontecendo com os irmãos ali dentro da igreja. Mas a gente tem também um outro contexto, porque essa aí foi a palavra de Paulo, foi o conceito de Paulo, esse aí foi o entendimento de Paulo. Mas qual seria então o entendimento do Senhor Jesus? Qual seria então o entendimento do Senhor Jesus em uma contextualização dessa, em um ocorrido desse? Então nós vamos abrir ali a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo do 21, e vamos ler até o versículo 26. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a questão de uma pessoa, a contextualização desse ensinamento e orientação do Senhor Jesus é concernente ao ódio. A pessoa que já está sentindo um ódio a outra pessoa, e por causa desse ódio que foi causado por uma situação entre irmãos da mesma fé ou pessoas a se entrarem em acordo antes de levar a causa à justiça dos homens. Então aqui diz o seguinte: vocês ouviram, quem está falando aqui? O Senhor Jesus. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não mate, porque quem mata é assassino. Quem matar será julgado. Mas eu, quer dizer, o Senhor Jesus disse: mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Então Jesus já explica aqui. Lá na antiga aliança, se você matasse o irmão, ficasse com ódio do teu irmão e fosse lá e matasse ele, você já seria condenado. Mas aqui o Senhor Jesus já chega, não, peraí, só o simples ato de você ficar com ódio do teu irmão, só o simples ato, você nem precisa matar ele, mas só simplesmente o ato de sentir raiva dele, só o ato de você estar carregando ódio contra o teu irmão e o desejo de matá-lo, mas você não fez fisicamente falando, literalmente falando, você só pelo o ato, o pensamento, o sentimento, o desejo, você já está condenado. Já está condenado diante de Deus. Olha só a que situação Jesus já levou a nós. Aí já diz: quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Olha só, Jesus já chega e já falou: se você ofendeu o teu irmão de uma maneira injusta, ou vamos entender até sem motivos, isso pode levar você a perder a sua salvação. Olha só, que coisa grave. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Olha só, Jesus ele orienta. Você tem algum desentendimento com o teu irmão? Tem algum desentendimento com o teu irmão? Tenho. Então você vai primeiro, conversa com o teu irmão, entra em acordo com ele, faz as pazes, aí depois você vem diante de Deus e pratica a sua fé, o seu amor, a sua adoração. Primeiro, se conserte com o seu irmão, fique em paz com ele. Depois você vem e oferece tudo a Deus que você
tem fé para oferecer. Aí ele vem com uma segunda condição, porque essa primeira condição a gente entende que é dentro da igreja. Mas essa segunda condição a gente entende que não é envolvendo mais irmãos. Aí Jesus diz o seguinte: se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, Jesus não fala aqui se essa pessoa é crente ou se não é crente. Aí Jesus diz: se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda há tempo, antes de chegarem lá. Lá aonde? Na justiça, no tribunal. O que Jesus está nos orientando aqui, pessoal? Jesus está dizendo, olha, se uma pessoa, não interessa quem é essa pessoa, seja ela crente, seja ela não crente, se ela entrou na justiça dos homens contra você, ou ela vai entrar, na verdade, ela vai entrar na justiça dos homens contra você, vai logo lá com ela, conversa com ela, antecipa o teu acordo com ela, antes dessa pessoa levar a causa dela à justiça dos homens para ser julgada. Jesus aconselha, vai lá, entra logo em acordo. Não deixa isso chegar na justiça, não. Vai logo lá, entra em acordo com essa pessoa, conversa, senta, procura resolver a situação em um âmbito entre vocês. Quer dizer, resolva primeiramente no particular. E é o que os advogados realmente, eles sempre orientam a gente. Se você vai lá, eu vou entrar na justiça contra alguém. O advogado, ele fala assim, vai lá primeiro, conversa com a pessoa. Tenta entrar em acordo com a pessoa, você conversa com ela, vai lá, tenta. Você foi lá e tentou, beleza. Conseguiu o acordo, não precisa levar para a justiça dos homens. Entendeu? Agora, se você não conseguiu, aí a coisa vai ficar mais séria, porque aí vai ser levada ao júri, à justiça dos homens. Aí Jesus diz mais: se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda há tempo antes de chegar lá. Porque depois de chegar ao tribunal, quer dizer, depois de dar entrada na justiça, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro, quer dizer, ao oficial de justiça, que é o nosso caso aqui hoje. E você será jogado na cadeia, quer dizer, será condenado. E Jesus mesmo diz, e eu afirmo a você que isto é verdade, quer dizer, Jesus mesmo diz a você que foi levado na justiça e que você tiver errado e os homens, a justiça dos homens interpretar que você está errado, seja você crente ou seja você não crente, Jesus mesmo disse, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Olha só o que o nosso Senhor Jesus deixou explanado para nós a orientação. Jesus não falou, ó, se alguém for lá e resolver uma situação com você de causa na justiça, resolva só lá no meio da igreja, não. Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Ele tanto dá a opção de resolver dentro da igreja, como se resolver também fora da igreja. E se for resolver fora da igreja, ele já te dá uma estratégia linda e maravilhosa e poderosa. Não deixa levar a justiça, não. Porque se levar a justiça, às vezes o resultado pode ser muito pior. Esse é o ensinamento que o nosso Senhor Jesus quis nos trazer. Então, pessoal, isso é um caso que está aí agora, bombado em toda a plataforma. Mas eu digo às duas irmãs, vamos orar a Deus para Deus tomar a melhor decisão nesse caso de vocês. Pensem, reflitam, peçam orientação a Deus e peçam também ajuda a irmãos que são mais experientes nesse caso, já aqui na plataforma, para que nenhuma de vocês duas venham ser prejudicadas. Porque não é porque nós refutamos algo de alguém, que nós discordamos de alguém, que nós queremos o mal de alguém. Irmã Daniele Nazário, a irmã Rosa de Saron, ela tem os defeitos delas, como eu tenho o meu defeito.
Eu tenho meus erros, eu tenho meus defeitos. E a irmã Rosa Sarou também tem. Mas eu tenho certeza que ela não quer o teu mal. Eu tenho certeza absoluta que ela não quer te prejudicar, ela não quer te ver mal. Não é pelo simples fato dela ter um raciocínio diferente do seu, seja ele espiritual, seja ele de liturgia bíblica ou doutrinária, alguma coisa desse tipo, que ela deseja o seu mal. Pelo contrário, ela quer você bem também e feliz. Então, irmã, pense bem direitinho. E também mais um detalhe também a irmã Rosa Sarão. Irmã Rosa Sarão, eu já comentei no seu canal, não estou comentando mais, porque aconteceu uma baita de uma falta de respeito aí, com certeza você já está sabendo. Eu não vou colocar aqui público aqui, mas ficou uma situação muito, né, muito difícil. E eu preferi me calar. Eu preferi me calar. Então, assim, é muito ruim a gente ver um caso desse e a gente quer expor a nossa palavra de apoio à sua pessoa, mas não tem como. Porque o comentário da gente é excluído, o comentário da gente é apagado. Seja por sua pessoa, ou seja por outros mantenedores, que sei lá o que é que tá acontecendo aí, né? Que até pra gente botar uma pessoa como mantenedor do canal da gente, a gente tem que ter sabedoria. Porque tá cheio de gente mau caráter aí. Né? Então, mas tá tudo bem. O carinho, o respeito, a consideração que eu tenho pela sua pessoa não mudou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Só entreguei na presença de Deus e as pedras vão se encaixar para que o que seja justo venha se manifestar. E você, Daniel Nazário, pense bem no que você está fazendo. Reflita. Não vale a pena você estar abrindo esse processo contra a irmã Rosa de Saron, como você está levando a esse ponto. Você pode abrir? Pode. Você pode processar? Pode. Qualquer um pode processar outro. O que mais a gente vê aqui, os crentes falando, vou processar, vou processar, vou processar. Marisa me ameaçou, Marisa ameaçou o irmão Eric, Marisa ameaçou filha de Sião, Marisa ameaçou Rosa de Saron, vou processar todo mundo, vou processar. Mas cadê o processo dela? Até hoje não vê. Mas sabe por quê? Porque ela sabe que existe dinheiro. E ela tem que vender o almoço para comer a janta, tem que vender a janta para comer o café da manhã. Aí você acha que a pessoa vai tirar 3, 4, 5 mil reais para processar uma outra pessoa que está em outro país? Irmão, é uma pessoa muito burra por causa de opinião que está sendo concernente aqui dentro do canal do YouTube, sendo que um canal dela não traz nem retorno econômico para ela. É ruim, hein, filha? Só para quê? Só para mostrar que realmente o que eu tô falando é verdade? Não. É ruim. Eu não vou tirar do meu dinheiro, do meu suor, do meu trabalho para entrar na justiça contra gente pequena, mas nunca. Você tá indo nunca. Agora, o caso da irmã Daniela Nazário, a gente não sabe realmente quais foram as condições. A gente não sabe se ela entrou na justiça defensoria pública. A gente não sabe. Se entrou na justiça da defensoria pública, minha irmã Rosa de Saron, pode esperar 10 anos aí para isso se resolver. Pode ficar tranquilo com o seu canal. Se ela entrou com um advogado particular, que também seja experiente também nessa área, porque não adianta só ser advogado, tem que ser experiente nesse tipo de assunto cibernético. Então, minha irmã, espera aí, com fé em Deus, que a bomba vai vir contra você. Mas, Daniel Nazário, o nosso entendimento é: para com isso. Para com esse negócio de justiça. Não leva isso à frente, não. Você tá entendendo? Irmã Rosa de Saron, não fala mais da Daniela Nazário, não. Se você vai receber alguma coisa dela, se alguém tá te dando, deixa isso para outros canal. Se o teu canal já tem estrutura, já tem uma essência, não estraga todo um trabalho que você fez por causa de bobagem agora, não. Seu canal já tem credibilidade, e a credibilidade não foi construída em cima de Daniel Nazário, não. Foi construída em cima do seu caráter. Foi construído em cima do seu carisma, da sua pessoa. Foi construído em cima do seu conhecimento, da sua espiritualidade. Que Deus te deu, cara.
Você acha, minha irmã, eu tá aqui, se eu tivesse 20 mil inscritos no meu canal, a nega Antônia na justiça contra mim, meu irmão, então vai se fuder. Fica com a tua doutrina aí, fica com a tua parada aí, que eu não vou botar pra moer aqui não. Ó, eu admiro muito o irmão Eric, porque o irmão Eric já entrou em demandas, que misericórdia, só Jesus pra ter misericórdia da vida dele. Mas você já imaginou se cada demanda que o irmão Eric entrou tivesse processo para responder? Ah, irmão Eric falou de fulano A, processo. Falou de fulano B, processo. Falou do processo. Gente, o canal uma hora ele vai cair. Você pode ter certeza, uma hora o canal vai cair. Não tem canal imune não aqui nessa plataforma não. E a gente vê a sabedoria grande e profunda do irmão. Ele sabe o que atacar, como atacar, até onde atacar. E as pauladas que ele dá, mano, ó, o cara tem que ser macho pra aguentar as pauladas nas costas. Tem que ser macho. Mas ele dá as pauladas dele, é como se fosse aquela técnica dos policial. Enrola a porra do tacape no pano e ó, não deixa marca. Não deixa marca, mas por quê? Porque o irmão Eric sabe bater, mano. Ele sabe bater. Aí na hora que a pessoa vai lá, peraí, que eu vou bater em você também judicialmente, a pessoa não consegue prejudicar ele. É sabedoria de Deus. Então é isso, minha amada, que a gente tem que estar aprendendo com ele e também com outros irmãos por aí. O seu canal, Irmã Rosa de Saron, ele tem abençoado vidas. Então não destrua o seu trabalho. Fique na sua. Entendeu? Deus vai atuar. Fique tranquila, Deus vai atuar. Faça de Deus o seu tribunal. Não fale mais dela. Se chegar mais ainda a situação para você, Daniel Nazário é um picareta, Daniel Nazário não é isso que ele está falando, Daniel Nazário é a falsa profeta, é falsa missionária. Pega tudo isso e apresenta para a presença do tribunal de Deus. E aí você vai ver se o tribunal de Deus não também tem veredito. Tem, não é só o tribunal dos homens não. Não é só o tribunal dos homens não. O tribunal de Deus também tem veredito. E olha que o veredito dele, quando chega, mano, já era. Então, um abraço para as duas irmãs. Um beijo no coração de todos os seguidores que seguem as duas irmãs. E que Deus venha resolver, entrar dentro desta causa, dessa demanda dessas duas irmãs e resolver isso da melhor maneira possível para que nenhuma das duas venha a ser prejudicadas. Agora, tem uma observação. Quem estiver agindo de falsidade, de hipocrisia, dentro dessa situação, vai cair com a cara no chão. Vai ser envergonhado. Se você, irmã Daniela Nazário, você passa nas câmeras uma coisa, mas na tua realidade você não é, fica tranquilo, você pode enganar um tempo, 2 tempos, mas no 3º tempo, quem vai entrar em cena é o Deus o Todo-Poderoso. É o Senhor Deus o Todo-Poderoso. O Espírito dele vai entrar em cena e você não vai impedir, não. As coisas vão vir à tona e você vai poder entrar na justiça contra quem você quiser, mas as pessoas vão ter ali provas. E você vai ser envergonhada diante do tribunal de Deus e diante do tribunal dos homens. Fica o recado e um abraço e um beijo no coração de todas as mulheres aqui do meu canal, do canal da irmã Rosa de Saron, do canal da irmã Daniela Nazário e de todos os outros canais que eu tenho amizades. Deus abençoe a todos e um beijo no coração e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.